Estamos de volta, pessoal, com a segunda parte da nossa aula de diabetes na gestação. E eu apresento a vocês agora um desafio para a gente começar a aula. Uma gestante de 26 semanas apresenta glicemia de jejum elevada, de 110 mg por decilitro. Ela realiza teste de sobrecarga oral com ingestão de destrozol, que também apresenta resultado alterado, 183 mg por decilitro. Qual a melhor conduta para este caso de diabetes gestacional? A. Dieta, exercício físico e perfil glicêmico. Dieta, exercício físico e hipoglicemia antioral. Dieta, exercício físico e insulina. Dieta, internação hospitalar e insulina. Dieta, internação hospitalar e hipoglicemia antioral, caso não melhore, com insulinoterapia. Então, vamos falar um pouquinho do histórico do desenvolvimento do diabetes e gestação. Bom, em 1882, a mortalidade neonatal era de 47% em gestantes com diabetes. Então, era quase 50%. 50% das gestantes diabéticas perdiam o feto, perdiam o recém-nascido por conta do diabetes. E a mortalidade materna era de 60%. Então, metade das gestantes morriam e metade dos recém-nascidos ou dos fetos morriam. Portanto, uma tragédia. Tá certo? Bom, em 1922 apareceu a insulina. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, modificou de maneira muito significativa o desenvolvimento da diabetes na gestação. De tal maneira que um estudo de 1933 mostrou que a mortalidade fetal continuava extremamente alta, 45%, mas a mortalidade materna com a utilização da insulina tinha diminuído 5 vezes. Então a mortalidade materna, que era de 60%, tinha diminuído para 12%. Então ainda era uma mortalidade alta, 12% é bastante significativo, mas nós tínhamos diminuído de maneira muito importante. 60 para 12, digamos que tínhamos baixado para 1/5 da mortalidade, basicamente. Bom, em 1950, 20 anos depois, tinha se estabelecido um controle glicêmico rigoroso. O conceito de controle glicêmico rigoroso. E se indicava nessa época a resolução até a 36ª semana de gestação. Então se indicava uma resolução precoce dos casos de diabetes na gestação. E como é que estamos nos dias de hoje? Como é que é o controle? Como é que são os resultados do diabetes nos dias de hoje? A mortalidade é semelhante à mortalidade da população geral, tanto do ponto de vista materno quanto do ponto de vista fetal. Nós preconizamos a automonitorização, então a própria gestante monitoriza o seu diabetes, não precisamos mais da internação para monitorização. Esta monitorização ela é feita prioritariamente ambulatorialmente, nós não precisamos fazer de maneira em enfermaria, em poucos casos, ou na menor parte dos casos, fazemos com a paciente internada e o parto é preconizado no termo. Nós preconizamos, na maior parte das vezes, o parto no termo. Então, esse é o histórico do desenvolvimento do diabetes durante a gestação. Quais são os objetivos do tratamento do diabetes ao longo da gestação? Então, seriam diminuir as taxas de malformações fetais. Sabemos que existem maiores índices de malformações fetais na gestante diabética. Diminuir a taxa de morbimortalidade perinatal. Existem maiores taxas de óbito fetal em grávidas diabéticas. Existe maior porcentagem de hipoglicemia neonatal, maiores porcentagens de hiperbilirrubinemia neonatal e de macrosomia fetal. Então, é uma morbimortalidade aumentada, o que pode ser muito significativo e muito prejudicial para a vida neonatal. Existe uma maior morbidade materna, então uma progressão de TOD, maior intercorrências, o número de intercorrências obstétricas maiores em gestantes diabéticas e uma maior morbidade de filhos de mães diabéticas. Então, hoje em dia, está comprovado
que filhos de mães diabéticas têm durante a sua vida, né, a sua primeira infância, a sua adolescência, uma maior incidência de obesidade e diabetes tipo 2. Então, se durante a sua vida intrauterina a sua mãe foi diabética, né, durante a sua primeira infância, durante a sua adolescência, você tem maior chance de desenvolver diabetes tipo 2 e de desenvolver obesidade, o que sem dúvida nenhuma representa também uma morbidade. Bom, quais são estratégias que nós podemos utilizar e que normalmente nós utilizamos como tratamento para o diabetes? Então, nós podemos utilizar um controle periconcepcional, dieta, exercícios, insulinoterapia, avaliação do controle glicêmico, hipoglicemiantes orais, controlar o momento do parto e um controle durante o puerpério. Nós vamos falar de maneira específica e pormenorizada cada um desses controles a partir de agora. Então, o controle metabólico periconcepcional em gestantes com diabetes pré-gestacional. Qual que é a finalidade de fazermos esse controle periconcepcional? Primeiro, diminuirmos as taxas de malformação fetal. Como eu disse a vocês, já disse para vocês na aula anterior, que está aumentado o índice de malformação cardíaca em filhos de mães diabéticas. Isso é motivo de pergunta em prova de residência. Qual é a malformação mais comum em filhos de mães diabéticas? A resposta é malformação cardíaca. Também já foi questão de prova a pergunta qual é a malformação mais característica. A mais comum é a malformação cardíaca. A mais característica é a síndrome da regressão caudal. Antigamente se dizia que a síndrome da regressão caudal era uma malformação patognomônica do diabetes. Hoje não dizemos mais que é patognomônica, dizemos que é a mais característica do diabetes. Também já disse a vocês que por conta da cardiopatia congênita ser a malformação mais comum do filho da diabética, está indicado solicitar ecocardiograma fetal durante o pré-natal da gestante diabética. Tá bom? Então indicamos o controle metabólico periconcepcional com a finalidade de diminuir as malformações fetais. Também indicamos o controle metabólico com a finalidade de diminuir os abortamentos. Tá? Então, controlando a gestante, controlando a mulher diabética antes dela engravidar, nós diminuímos as taxas de abortamento, o que é bastante importante para a mulher que quer engravidar. O controle metabólico ele é estabelecido quando a hemoglobina glicosada, a hemoglobina glicada, está menor do que 6 miligramas por cento. Então, como é que eu sei que a gestante, ou que a mulher, melhor dizendo, está com seu diabetes controlado? Quando a sua hemoglobina glicada está menor do que 6. Eu vou liberá-la a engravidar quando eu solicito a hemoglobina glicada e ela está menor do que 6. Tá? Esse é considerado o parâmetro de um bom controle glicêmico. Como é que eu faço o tratamento com dieta? A dieta preconizada são 30 a 45 quilocalorias por quilo por peso ideal por dia. Isso representa mais ou menos 1.800 a 2.200 quilocalorias por dia. É uma dieta fracionada, geralmente fracionada em sétimos. O que significa em sétimos? 7 refeições ao dia. Tá? Então ela tem o café da manhã, o lanchinho do meio da manhã, o almoço. Tá? Então são 3. O lanche do meio da tarde e o jantar. O lanche entre o jantar e a ceia Então são 7 refeições ao dia. Ela come em pequenas porções. É de pouquinho em pouquinho. Ela não faz uma grande refeição. Ela não faz café, almoço e jantar. Então você divide a dieta dela em sétimos. Ela come o dia todo, mas sempre em pequenas porções. Por que em pequenas porções?
Porque ela não consegue lidar com grandes picos glicêmicos. Lembra que nós falamos que a produção de insulina dela é deficiente? Que ela não lida com grandes picos glicêmicos? Que ela não consegue produzir insulina na mesma quantidade da necessidade? Então ela vai ter pequenos picos glicêmicos ao longo do dia, pequenas quantidades de glicemia ao longo do dia, e não grandes concentrações de glicose ao longo do dia, tá? A composição dessa dieta deve ser prioritariamente 40 a 50% de carboidratos, 35% de lípides e 15% de proteínas. O adoçante pode ser o aspartame. As nutricionistas não gostam de aspartame, não sei porquê. O adoçante mais estudado, o adoçante considerado classe B na gestação, seguro, com muitos estudos mostrando sua segurança durante a gestação, é o aspartame. Pode usar aspartame durante a gestação, tá? Claro, em quantidades razoáveis. Não vai tomar 2 litros de café com aspartame por dia. Não vai tomar 2 litros de Coca-Cola Diet Light Zero por dia. Tá? Vai tomar pequenas porções, pequenas quantidades de adoçante. Pode usar o aspartame. Tá? Não vai usar o açúcar comum, não vai usar o açúcar simples, tá? E usando esse tipo de dieta, 60 a 70% das diabéticas gestacionais conseguem o controle apenas com dieta. Isso é um número muito razoável, 70% das diabéticas conseguem o controle apenas com dieta, tá? Este diapositivo já foi motivo de questão de segunda fase da Santa Casa de São Paulo. Então, era uma questão prática, de prova prática, se perguntava como é que se orientava a dieta, como é que se orientava uma gestante que tinha diagnóstico de diabetes gestacional numa primeira consulta pós-diagnóstico de diabetes gestacional. E você tinha que orientá-la com relação à dieta. Tá? Era exatamente assim que você orientava. Como deveria ser a dieta, quantidade de calorias, quantidade de nutrientes em cada refeição, fracionamento de dieta e assim por diante. Tudo bem, gente? Então, isso é um assunto importante para a prova de residência. Tá certo? Bom, você deve calcular gestantes com peso normal, aproximadamente 35 quilocalorias por dia, sobrepeso 24 quilos, esse 0 a 35 está um absurdo, né? 35 quilocalorias por dia, sobrepeso 24 quilocalorias por quilo por dia e obesa 12 quilocalorias quilo por dia. Tá? Então você vê quanto ela pesa e faz esse cálculo, é isso que ela deve receber de quilocalorias por dia. Tá bom? Bom, você vai associar à dieta os exercícios, tá? Então, por quê? Você vai, através dos exercícios, retirar até 75% da glicose circulante. Como é que os exercícios agem? Eles aumentam a afinidade da insulina com o receptor, diminuindo a resistência à insulina. Nós não falamos que os hormônios placentários aumentam a resistência à insulina? Pois o exercício faz o contrário. O exercício, ele diminui a resistência à insulina. O exercício, ele aumenta a afinidade da insulina ao receptor. Então, se o hormônio diminui essa afinidade, o exercício faz o contrário. Então, o exercício é um excelente sensibilizador à insulina, porque ele vai agir contra o efeito do hormônio. Além disso, ele aumenta o número de transportadores de glicose no músculo, que é o chamado GLUT4, GLUT4, de maneira a aumentar o consumo de glicose. Então, desta forma, tanto aumentando a afinidade da insulina ao seu receptor, quanto aumentando o número de transportadores de glicose no músculo, os exercícios aumentam o consumo de glicose. Portanto, a primeira medida a quando do diagnóstico do diabetes gestacional, qual é? Dieta e exercício físico. Tá? Associando a dieta com exercício físico, nós conseguimos até 70% de controle do diabetes gestacional. Tudo bem? Então, a questão da Federal do Espírito Santo dizia:
uma gestante de 26 semanas apresenta glicemia de jejum elevada, 110 mg por decilitro. Realiza teste de sobrecarga oral com ingestão de destrozol, que também apresenta resultado alterado. Preste atenção, o teste não fala qual foi a sobrecarga oral. Ele não fala se era 50, se era 75 ou se era 100. Isso nos traz preocupação. Porque eu não sei se era um teste se era um teste de rastreamento ou se era um teste de diagnóstico. Daí ele fala que o resultado foi alterado. Que resultado? Jejum, 1 hora, 2 horas, foi um resultado alterado, foram 2 resultados alterados. Mas não importa, porque ele diz qual a melhor conduta para este caso de diabetes gestacional. Então, ele já te dá a resposta. Tudo bem? Isso seria um problema se ele não te dissesse o diagnóstico. Como ele te deu o diagnóstico, ele diz que é um diabetes gestacional, tudo bem que o enunciado está incompleto. Tá claro isso? Mas eu quero que vocês, com o conhecimento que vocês já têm, que vocês percebam que o enunciado está incompleto. O enunciado até então não está bom. Só é possível raciocinar porque ele te dá o diagnóstico. É um diagnóstico de diabetes gestacional. O que nós fazemos como primeira medida para um caso de diabetes gestacional? Dieta e exercício. Vamos procurar a alternativa que fala dieta e exercício? Então vamos lá. Dieta, exercício e perfil glicêmico. Perfeito. Como é que eu controlo para saber se o diabetes está controlado? Perfil glicêmico. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O restante é besteira. Então, eu vou associar dieta, exercício e hipoglicemia antioral de cara? Não faz sentido. Dieta, exercício e insulina? Também não. Dieta, internação e insulina? De cara, não. Tá? Dieta, internação, hipoglicemia antioral, caso não melhore com insulina? De maneira nenhuma. A alternativa correta realmente é a alternativa A. Tudo bem? Bom, e o tratamento com a insulina? Quando eu vou utilizar? Eu vou utilizar no diabetes gestacional, quando a dieta for insuficiente. Então, em 30% a 40% das gestantes, a dieta e os exercícios físicos não vão funcionar. E se não funciona a dieta e exercício físico, eu sou obrigado a usar insulina. Tá? Então, como é que eu faço? Eu introduzo dieta e exercício físico. Eu observo 2 semanas de dieta. Se a glicemia de jejum estiver maior ou igual a 95, eu, 1 hora pós-prandial, estiver maior ou igual a 140, significa que está descontrolado. Eu vou ter que indicar insulina. Gente, é receita de bolo. Mais fácil que isso, impossível. Receita de bolo. Diagnóstico de diabetes gestacional, dieta e exercício. Espero 2 semanas. Faço o controle glicêmico. Mantenho o perfil glicêmico de jejum maior ou igual a 95. 1 hora pós-prandial maior ou igual a 140. Está descontrolado. Estando descontrolado, insulina. Ponto final. Ou eu vou usar insulina se o crescimento fetal estiver exagerado. O que é crescimento fetal exagerado? Circunferência abdominal fetal, né? Maior ou igual ao percentil 75 em ecografia obstétrica realizada entre 29 e 33 semanas de gestação. Se o feto estiver barrigudo, se o feto estiver gordo, eu também vou usar insulina, mesmo que a glicemia materna estiver normal. Tudo bem? Feto gordo é igual a insulina. Feto barrigudo é igual a insulina. Então, isso é diabetes gestacional. No diabetes tipo 1, quando é que eu uso insulina? Sempre. Ela já é diabética. Ela já vai começar o pré-natal usando insulina. E no diabetes tipo 2, quando é que eu uso insulina? Quando o controle for inadequado. Tá? Então, se o controle estiver inadequado, eu vou usar insulina para gestante diabética tipo 2. Tá? Como que eu uso insulina? Eu vou usar preferencialmente esquemas multifracionados.
porque eu vou obter um melhor controle metabólico. Controle metabólico é um controle rigoroso, tá? Então, eu sei que na clínica médica, um controle meia boca é razoável, tá? Então, o diabético não tem que ficar com a glicemia igual a nós não diabéticos, ou uma pessoa não diabética. Tem que ter um controle razoável, não é assim? Tem que estar ali próximo do normal, não precisa estar exatamente o normal. A grávida não. A grávida precisa estar exatamente uma pessoa de glicemia normal. Por quê? Porque só assim o resultado obstétrico é o resultado esperado de uma grávida sem diabetes. Tá? Então é o que nós chamamos de controle metabólico rigoroso. Tá? Esse controle metabólico rigoroso tem claras vantagens em resultados perinatais. Tá certo? A glicemia capilar, a destro, a glicosimetria capilar, ela deve ser feita preferencialmente 4 vezes ou 7 vezes ao dia. Se ela faz controle com dieta, 4 vezes está bom. Se ela faz controle com insulina, 7 vezes ao dia. O que são 4 vezes? Jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. O que são 7 vezes ao dia? Jejum, pós-café, pré-almoço, pós-almoço, pré-jantar, pós-jantar e madrugada. 7 vezes. Tudo bem? Você vai adaptar o tipo e a forma de controle à realidade da gestante. Claro, o ideal é isso, mas você vai adaptar à realidade da gestante. Se ela não consegue fazer dessa maneira, paciência. E você vai usar preferencialmente as insulinas de origem humana, as de origem animal. Tá? A ação das insulinas, isso você sabe melhor do que eu, né? Você tem diversas insulinas, então você tem Lispro e Aspart, você tem a insulina regular, a insulina NPH e a glargina. Elas têm diversos mecanismos de ação. Tem a ultra rápida, tem a rápida, a de ação lenta e a ultra lenta. Elas têm pico de ação maior ou elas têm uma duração maior, com picos de ação maior ou menor e a duração maior ou menor. Isso vocês sabem da clínica médica melhor do que eu. Aliás, contar não sei se é um segredo para vocês, mas é uma curiosidade para vocês. Se tem alguma coisa que eu odeio tratar é diabetes. Tenho horror de tratar diabetes. Horror! Tá certo? Aliás, eu fiz obstetrícia para não tratar clínica médica. Agradeço a Deus que existem clínicos. Fica fazendo conta, a glicemia da manhã está tanto, aumento a insulina tal. A insulina do almoço está tanto, aumento a insulina do inferno. Aumento a insulina do inferno, abaixo a insulina do super... Não é para mim. Então eu vou mostrar para vocês se associarem clinicamente. Pronto. Combinado? Então vamos lá. Olha lá. Esquemas de insulinoterapia. Como é que eu posso usar a insulinoterapia? Eu posso utilizar num esquema que não é o ideal, que é apenas uma dose pela manhã, que é a NPH ou a lenta. Não é a de melhor controle. Posso utilizar o que melhora um pouco, que é a NPH de manhã e no pré-jantar. 2/3 pela manhã, 1/3 no pré-jantar. A resposta é melhor quando eu concentro maior quantidade da dose pela manhã. Então, geralmente, quando eu faço essas doses multifracionadas, eu vou utilizar uma maior dose pela manhã e uma maior dose durante o dia. Por quê? Não sei, mas é melhor assim. Tá? Então, eu posso utilizar também a NPH de manhã, uma dose melhor no pré-almoço e ao se deitar. Ok? Então, eu estou dando para você exemplos de esquemas fracionados. Qual é melhor? Depende do paciente. Você pode testar vários esquemas. Para cada paciente, a resposta vai ser de um jeito. Quanto maior o número de doses que você aplica, melhor a resposta. Qual que é o problema?
quanto maior o número de vezes que ele tem que se picar, maior a dificuldade da aderência. Imagine que ele tem que se picar 3, 4 vezes ao dia para fazer insulina, mais 7 vezes para fazer a destro. Se picar 11 vezes ao dia, por 3, 4, 5 meses, é algo bastante difícil. Se põe na posição do paciente. Então você vai se adequar de acordo com aquilo que for possível. Tá? Se você for associar o NPH com a regular, você pode usar esses esquemas. Usar NPH irregular de manhã, regular no pré-jantar e NPH à noite. Você pode usar NPH irregular na manhã, regular no almoço e no jantar, e ao se deitar NPH. Você pode usar NPH irregular de manhã e no pré-jantar. Então, você que é um bom clínico, você que ainda é médico, pode fazer o esquema que você sabe que você escolher. Eu que deixei de ser médico desde 1999, com a graça de Deus, amém, vou só te mostrar quais são os esquemas. Tudo bem? E você vai perguntar para o professor Ladeira por que esse é melhor que o outro. Tá joia? Combinado? Não sei porque eu falo isso, aí brigam comigo, mandam questão, mandam lá, Edu, você é um imbecil, como é que você fala isso pra mim na aula? Não sei, porque é muito cabeçudo. Eu dou aula há 10 anos, é cabeçudo e não aprende, mas tudo bem. Vamos lá. Então, dose de insulina. Dose de insulina. Bom, no diabetes gestacional, normalmente nós começamos com uma dose de 0,4 a 0,5 unidades por quilo por dia. Então nós calculamos a dose total e nós fracionamos de acordo com aquilo que eu vou fazer, que eu mostrei para você o cálculo. Então eu calculo a dose total, tá? Com essa continha que eu mostrei para vocês, 0,4 a 0,5 unidades por quilo, e eu vou fracionar de acordo com a necessidade. Tá? Se é um diabetes pré-gestacional, eu vou fazer a seguinte conta. Eu sei que o adulto normal, e aqui o normal significa não grávido, olha o preconceito, adulto normal significa não grávido, é 0,6 unidades por quilo por dia. Na gestação, o primeiro trimestre é 0,5, 0,6, é igual uma mulher não grávida. Ao longo da gestação, o que acontece? Aumenta a produção do hormônio lactogênio placentário. Consequentemente, o que ocorre? Aumento da necessidade de insulina. Portanto, no segundo trimestre, eu vou ter 0,7 a 0,8 unidades por quilo por dia. E no terceiro trimestre, 0,9 a 1 unidade por quilo por dia. Tem uma questão tradicionalíssima, que caiu primeiro na Unicamp e depois caiu em outros lugares, que diz o seguinte: uma paciente, uma gestante, utilizava uma quantidade X de insulina e no terceiro trimestre começou a apresentar hipoglicemia. Ela mantinha a mesma quantidade de insulina, ela não estava tomando mais insulina do que o prescrito, e ela não estava se alimentando menos do que o normal. Perguntava qual a possível causa dessa hipoglicemia. Imaginam qual que era a resposta? Insuficiência placentária. Qual que é o raciocínio? A placenta estava funcionando pior do que deveria, estava diminuindo a produção hormonal, estava diminuindo a resistência hormonal da insulina, estava precisando de menos insulina. Olha que questão bonita. Então você precisa fazer o raciocínio fisiopatológico para acertar a questão. Tá? Então aqui é o raciocínio fisiopatológico também. Ok? Então, a avaliação do controle glicêmico. Você faz através do perfil glicêmico, o jejum tem que estar menor ou igual a 95, 1 hora pós-prandial menor ou igual a 140,
ou 2 horas pós-prandial menor que igual a 120, as pré-prandiais menor ou igual a 100 e da madrugada menor ou igual a 100. Se é dieta exclusiva, 4 avaliações por dia. Se é com insulinoterapia, 6 a 7 avaliações por dia. Assim que você faz o controle. Tá? Como é que você sabe que está bem controlado? Se você pode fazer uma média das glicemias ou uma percentagem dos valores normais. Como é que você faz a média? Ué, você tem 4 valores. Você soma os 4 e divide por 4. Então, sei lá, você tem 93, 110, 120 e 123. Então, 6, 9, 1, 10, 14 vai 1, 4. 446. Você divide por 4. 1, 6. 111,5 é a média. A média está maior que 110. Portanto, o controle está bom ou está ruim? Está ruim, deu maior que 110. Tá? Simples. Ou você pode fazer a porcentagem dos valores do dia. Se mais que 70% está normal, se mais do que 70% está normal, o controle é adequado. Se menos de 70% está normal, o controle é deficiente. Tá bom? O que vai indicar a internação imediata? Destro de jejum maior ou igual a 126, destro pós-café maior ou igual a 150, IU é maior ou igual a 20, ou diagnóstico tardio, numa idade gestacional maior ou igual a 36 semanas. Tá? Internação programada, feto grande para a idade gestacional com ILA normal, ou uma incompreensão ao esquema proposto. Você explica para ela, ela não entende. Ok? Se ela infelizmente não entende o que você explicou, você vai ter que internar para fazer com ela internada. É comum isso? Às vezes é. Tá bom? Vou dar mais um desafio para você. O diabetes é a complicação médica que se caracteriza por deficiência ou insensibilidade à insulina, e a gestação apresenta-se como uma oportunidade ímpar para a triagem do diabetes. Quanto ao diabetes e gravidez, é incorreto afirmar que o diabetes gestacional está acompanhado de morbidade e mortalidade perinatal com macrosomia, polidramia e morte intraútero. B. Dieta, atividade física e conhecimento da doença melhoram os resultados perinatais. C. O rastreamento e diagnóstico deverão ser realizados com glicemia de jejum e teste de tolerância. D. Abortamento, malformação fetal e perdas fetais inexplicáveis são evoluções adversas na gravidez com diabetes clínico. E E. Na paciente previamente diabética, no momento do diagnóstico da gravidez, a dosagem de hemoglobina glicada no valor de 8 indica euglicemia e menor incidência de malformações. Gente, eu queria discutir com vocês esse quadro e eu quero que vocês mais uma vez grifem este quadro de diferentes cores, porque esse é um dos quadros mais importantes dessa parte da aula. Vamos comigo aqui para o plasma. Isso aqui explica as principais alterações, principais morte e mortalidade fetal. Vamos lá? Então tudo começa com o mau controle metabólico da mãe. Esse mau controle metabólico, ele pode vir de um tratamento negligenciado ou de uma infecção. Nós sabemos que a infecção frequentemente leva a um mau controle metabólico. Tudo bem? Esse mau controle metabólico reflete uma hiperglicemia materna.
A mãe, com hiperglicemia materna, passa muita glicose para o feto. A passagem de glicose por feto leva a uma hiperglicemia fetal. Essa passagem da glicose da mãe para o feto é por meio de difusão facilitada. Então passa muita glicose da mãe para o feto. O feto, ele não é diabético. Só a mãe é diabética. Se o feto recebe muita glicose, o feto fabrica muito o quê? Insulina. Portanto, o feto fica num regime de hiperinsulinemia. A insulina é um hormônio que leva ao quê? A um crescimento exagerado. Tá certo? Portanto, o feto vai ter macrosomia. Tá? Além disso, se o feto tem uma hiperglicemia, isso vai gerar uma diurese osmótica. A hiperglicemia não leva a uma diurese osmótica? O que significa urina fetal? Líquido amniótico. O feto que urina muito vai ter muito líquido amniótico. Qual que é o significado de muito líquido amniótico? Polidrâmino. O feto tem polidrâmino. Polidrâmino pode levar a quê? Trabalho de parto prematuro, rotura prematura de membranas. Ok? Além de polidrâmino, veja, o feto tem uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia. Quando o feto nasce, você clampeia o cordão umbilical. Hora que você clampeia o cordão umbilical, automaticamente você interrompe o quê? A passagem de glicose para o feto. Nas primeiras horas de vida, ele não mama. Tudo bem? Então ele fica com alta insulina e baixas quantidades do quê? De glicose. O que ele pode fazer nas primeiras horas de vida? Hipoglicemia. Por isso que os médicos neonatologistas ficam tão preocupados com hipoglicemia neonatal nos filhos de mães diabéticas, especialmente nas mães diabéticas descontroladas, porque eles podem fazer hipoglicemia neonatal nas primeiras horas de vida. Estão explicadas as causas dessas 3 primeiras complicações fetais? Vamos voltar aqui para o meio. A hiperglicemia fetal leva à glicosilação da hemoglobina fetal. Você pode ver, você tem uma maior afinidade da hemoglobina do feto com a glicose. Eles se ligam, a glicose com a hemoglobina, levando a uma glicosilação da hemoglobina fetal. Essa glicosilação aumenta a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Se aumenta essa afinidade, o oxigênio acaba não se soltando da hemoglobina, falta oxigênio para os tecidos. Faltando oxigênio para os tecidos, ocorre o quê? Hipoxia tecidual. Levando uma hipoxia tecidual, você pode ter o quê? Nós estudamos na aula passada de vitalidade fetal. Sofrimento fetal e consequente óbito fetal inesperado. Ah, mas a placenta não está insuficiente, não importa. O feto não está teoricamente mal oxigenado, ou não tem uma hipoxemia. Não tem hipoxemia, mas tem hipoxia. Porque a afinidade hemoglobina-oxigênio está aumentada. Se o feto tem uma hipoxia tecidual, ele entende essa hipoxia tecidual e produz mais hemoglobina. Produzindo mais hemoglobina, ele tem uma policitemia. Tem uma produção mais de hemoglobina e de hemácia. Tendo essa maior produção de hemoglobina e hemácia, quando ele nasce, ele tem uma destruição maciça de hemácias. Essa destruição maciça de hemácias, para a produção de hemoglobina do adulto, pode levar a uma hiperbilirrubinemia do recém-nascido,
Porque ele quebra, ele tem uma hemólise maciça. Ele tinha grande quantidade de hemácias, ele quebra essa grande quantidade de hemácias, pode haver uma hiperbilirrubinemia do recém-nascido. Então, são todas essas as complicações de um recém-nascido de mãe diabética. Hiperbilirrubinemia, policitemia, hipóxia tecidual, óbito fetal, hipoglicemia, polidrâmino, macrostomia. Tá claro isso? Vamos lá. Os hipoglicemiantes orais. A mais utilizada é a metformina. O seu mecanismo de ação tornaria o seu uso ideal nos casos de diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, especialmente nos casos associados à obesidade. Pelo FDA, a metformina é classe BM, que seria sem risco na gestação. Entretanto, de acordo com o Ministério, o uso ainda é formalmente contraindicado. Formalmente contraindicado. São necessários grandes estudos para esclarecer sua real utilidade na gestação. Nós ainda não utilizamos hipoglicemiantes orais na gestação. Ok? Então, não prescrevemos hipoglicemiantes orais na gestação. É uma droga não utilizada com essa finalidade. O tratamento no momento do parto. Até 40 semanas, se bom controle metabólico. Se a gestante vai bem, se a gestação está bem controlada, se do ponto de vista metabólico está muito bem, pode ir até 40 semanas. Nós vamos nos esforçar ao máximo para levar a gestação até 37 semanas, que é o termo. Em gestantes diabéticas insulino-dependentes com vasculopatia, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, o parto deverá ser realizado até a 38ª semana, protocolo do Ministério da Saúde. Se tem insulino-dependência e tem vasculopatia, o prazo máximo são 38 semanas. Tá? Você pode antecipar o parto. Pode ser necessário fazer o parto antes da hora. Se o controle metabólico estiver inadequado, se você tiver vasculopatia ou nefropatia, ou história de natimorto anterior. Você vai particularizar cada caso. Tudo bem? A via de parto é de indicação obstétrica. Não precisa ser cesárea. Cada caso vai ter que ser uma avaliação. Durante o trabalho de parto, gestantes em trabalho de parto espontâneo, você vai dosar a glicemia na admissão. Suspender o uso de insulina. Então ela não vai usar insulina nas doses que ela costuma usar durante a sua gestação. Você vai permitir a ingestão de líquidos claros na fase de latência. Vai infundir solução salina. Frequentemente solução glicosada de 5 a 10% de solução glicosada. Vai monitorar a glicemia de 2 em 2 horas na fase de latência e de 1 em 1 hora na fase ativa. Vai manter o nível de glicemia capilar entre 70 e 110. Se a glicemia estiver abaixo de 70, você vai usar soro glicosado de 5% de 100 a 150 ml por hora. Se a glicemia estiver acima de 100, insulina intravascular de 1,25 unidades por hora. Esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Assim que você faz o controle metabólico. Tudo bem? A indução programada do parto. Então você vai induzir. Ela não entrou em trabalho de parto espontâneo. Ela não entrou em trabalho de parto espontâneo. No início da manhã, se você vai preparar o colo, então o colo está desfavorável. Você vai fazer o preparo cervical com misoprostol.
você vai manter a dieta e o regime usual de insulina até o início do trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, você vai seguir o protocolo de trabalho de parto espontâneo. Que foi o que eu apresentei anteriormente. Se você vai direto induzir com ocitocina, não vai precisar preparar o colo, você vai manter a dose de insulina na noite anterior. Então, antes do trabalho de começar a indução, você mantém na noite anterior o protocolo normal de insulina e no dia da indução, você suspende a insulina e segue com o protocolo de trabalho de parto espontâneo. Isso cai muito em prova de residência. Isso cai muito em prova de residência. Tudo bem? Se for cesárea programada, então não é trabalho de parto espontâneo, não é indução de trabalho de parto. Você vai programar a cesárea para o início da manhã. Vai deixar em jejum. Suspender a dieta na noite anterior. Na noite anterior você vai oferecer um lanche reforçado e líquidos em maior quantidade antes dela entrar em jejum. Vai manter a dose de insulina na noite anterior. Suspender a insulina da manhã. Vai usar soro glicosado a 5%, 100 a 150 ml hora até o parto. Vai monitorizar a glicemia de 4 em 4 horas até o parto. E vai infundir fluidos a critério do anestesiologista. Tudo bem? Receita de bolo, gente. Receita de bolo. Um passo depois do outro. No puerpério, então nasceu. No puerpério, você tem um retorno às condições normais. Vai tirar a placenta, vai diminuir ou vai cessar a produção de hormônios, você vai voltar às condições normais do pré-parto ou do pré-gestação. Então, se no diabetes gestacional, você suspende a insulinoterapia, suspende a dieta para diabéticos e vai ter uma vida normal. Se ela é pré-gestacional, você vai fazer o controle metabólico e vai continuar com a dose de insulina que ela tomava antes da gestação. Ok? Lembrar que o risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2 é de 30% a 80%, por volta dos 50% que eu falei para vocês, em até 10 anos. Cuidados na anticoncepção. E o TTGO de 75 gramas em até 60 dias de pós-parto. Para justamente ver se ela deixou de ser diabética ou se ela permanece com diabetes. Tem que ser feito esse teste até 60 dias de pós-parto. Para ver se ela realmente deixou de ser diabética. Então, o nosso desafio. O diabetes é uma complicação médica que se caracteriza por deficiência ou insensibilidade à insulina, e a gestação apresenta-se como uma oportunidade ímpar para a triagem do diabetes. Quanto ao diabetes e gravidez, é incorreto afirmar que o diabetes gestacional está acompanhado de morbidade e mortalidade perinatal, com macrosomia, polidrâmino e morte intraútero. Dieta, atividade física e conhecimento da doença melhoram os resultados perinatais. O rastreamento e diagnóstico deverá ser realizado com glicemia de jejum e teste de tolerância. Abortamento, malformação fetal e perdas fetais inexplicáveis são evoluções adversas na gravidez com diabetes clínico. E nas pacientes previamente diabéticas, no momento do diagnóstico da gravidez, a dosagem de hemoglobina glicada no valor de 8 indica euglicemia e menor incidência de malformações. Portanto, a resposta correta é a resposta E, que aqui deveria ser assinalada. Como sempre, o nosso recado, reforce o seu conhecimento, pratique o que nós falamos, memorize os principais tópicos, revise a nossa aula,
garanto melhor desempenho, faça os nossos simulados, 10 minutinhos de intervalo para você. Na volta, vamos conversar de rotura prematura de membranas.